Você já imaginou como seria fazer ciência sem computadores, sem simulações e sem cálculos automatizados? Agora pense comigo, como prever o clima da semana? Como projetar um foguete para Marte? Como saber se um medicamento é seguro antes de testar ele em humanos? Antes da tecnologia moderna, os cientistas tinham que resolver todas essas questões na mão e testar cada hipótese no mundo real. Mas hoje, supercomputadores simulam o futuro. Eles analisam milhões de dados e resolvem problemas que nenhum humano conseguiria resolver. E sabe qual que é o mais incrível? A ciência evoluiu tanto que hoje em dia existem equações que nenhum humano conseguiria resolver analiticamente, ou seja, na mão, sem um computador. Mas como que isso funciona? Como as simulações e o cálculo numérico estão transformando a nossa interpretação da matemática e da ciência? É isso que a gente vai descobrir agora. Na matemática e na física, algumas equações podem ser resolvidas de forma exata, ou seja, encontramos uma solução analítica, que é como encontrar uma fórmula mágica para resolver o problema. Um exemplo disso são as equações do movimento. Se eu soltar esse objeto no ar, posso calcular o instante em que ele vai atingir o chão com uma simples fórmula: espaço igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Agora, se a gente quiser prever o tempo daqui uma semana, as coisas podem acabar ficando meio complicadas. O comportamento da atmosfera depende de inúmeras partículas de ar, do vento, de como ele se comporta e de tempestades. Fatores esses que se comportam de maneira caótica. Isso significa que não existe uma fórmula que nos dirá exatamente qual que vai ser o clima daqui a 10 dias. Mas é exatamente nesse problema que entra a tecnologia. Usamos alguns métodos de aproximação, o chamado cálculo numérico, para podermos prever o futuro com um altíssimo nível de precisão. Agora que sabemos que muitos problemas não são resolvidos de forma analítica, como fazemos para estudar fenômenos que são tão complexos? Simples. Usamos da simulação computacional. Basicamente, uma simulação divide o problema em pequenos passos, analisa as interações entre cada pequena parte e depois recalcula, levando em consideração essas interações. Vamos ver alguns exemplos interessantes de simulações. Um exemplo já citado antes é a da previsão do tempo. Quando você vê no celular que vai chover amanhã, essa previsão também foi gerada por um modelo de simulação computacional. Esse modelo simulou milhares de possibilidades e alternativas em questão de minutos para poder te dar aquela informação. E ainda que haja certa imprecisão, ele ainda é consideravelmente confiável. Outro exemplo muito interessante e que também foi aplicado nas nossas vidas, não tão recentemente, mas consideravelmente perto, foi na pandemia do Covid-19. Simulações ajudaram a prever como que o vírus ia se espalhar pela população e como que a taxa de mortalidade ia se comportar. Essas simulações nos ajudaram a ter ideias de como a gente poderia combater melhor esse vírus. E tenho certeza que foram essas simulações que possibilitaram que a gente pudesse passar por esse período tão difícil das nossas vidas, né? Outro exemplo onde o cálculo numérico revela sua importância é na astronomia e astrofísica, como o cálculo de colisões entre galáxias, que com certeza leva em consideração inúmeros parâmetros, né? Mas como os computadores conseguem lidar com esses cálculos tão complicados? É aí que entra o cálculo numérico. E embora eu tenha usado a palavra cálculo numérico erroneamente em muitas partes do vídeo, o cálculo numérico é um método de resolver problemas matemáticos sem precisar de uma solução exata. Ele utiliza de aproximações, mas aproximações realmente muito boas. Um exemplo do cálculo numérico é a utilização do método de Euler. O método de Euler pode ser utilizado caso a gente queira prever o movimento e comportamento de um satélite. Esse método divide o tempo em pequenos intervalos e recalcula a cada passo efetuado. Um outro método muito utilizado na engenharia é os elementos finitos. Engenheiros usam do cálculo numérico para poder testar a resistência de prédios, pontes e aviões antes mesmo de construí-los. Um outro exemplo dessa vez da aplicação do cálculo numérico é que os maiores supercomputadores da humanidade estão sendo destinados à pesquisa de como funciona exatamente a fusão nuclear, para facilitar a produção desse tipo de energia de um modo limpo. E bem, a pergunta que não sai da nossa cabeça é: o que vem por aí? Com os avanços da inteligência artificial e os recentes avanços da computação quântica, podemos prever um futuro em que a ciência poderá resolver problemas que antes nunca imaginávamos que seriam possíveis tocarmos neles. As simulações computacionais e o método do cálculo numérico certamente mudaram completamente o modo como enxergamos a ciência e como podemos tratar dos problemas que vemos no mundo. E bem, agora que você já assistiu esse vídeo, você sabe qual a importância da tecnologia para a ciência, da previsão do tempo à exploração espacial. Sem as simulações computacionais e o cálculo numérico, a gente ainda nem teria dado o primeiro passo. Agora me conta nos comentários qual foi a informação mais surpreendente que você viu nesse vídeo. E bem, a tecnologia e a ciência andam juntas. E quem sabe você
talvez faça parte dessas descobertas no futuro. Eu espero que você tenha realmente gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Eu espero te ver novamente aqui pelo canal. Um beijo e um abraço.